vamos começar essa aula, então, tratando do crime de roubo. E vamos falar também, é claro, da extorsão mediante sequestro, do estelionato e avançar pelos crimes sexuais para finalizar o nosso programa. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo bom? Então tá bom. Sempre bom ter essa pergunta mais pessoal, tranquila, descompromissada. É sério, de verdade, de verdade. Porque o estudo tem que ser algo, sabe, que você faz em paz, entende? Vamos lá. No dia dos namorados você fala uma coisa dessa, eu juro que eu não pensei. Não, juro que não. Mas vamos lá então. Senhores, artigo 157 do Código Penal diz: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. E a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Senhores, o roubo é um dos exemplos de crime complexo do Código Penal. Essa expressão crime complexo se refere a todos aqueles tipos penais que são construídos a partir da junção de outros crimes autônomos. O roubo é construído a partir da junção de outros crimes autônomos, porque dentro da construção típica dessa norma incriminadora, nós temos o furto, que é a subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, temos a ameaça, que é crime do artigo 147, e temos potencialmente a lesão corporal do artigo 129, que é a consequência da lesão. Portanto, o roubo é uma junção entre o furto, a lesão e a ameaça, que aqui são modos de execução de um delito patrimonial. Com certeza, o roubo é um dos crimes mais importantes do nosso cardápio de normas incriminadoras, principalmente pela forma como ele repercute nas nossas estatísticas carcerárias. 5 delitos são responsáveis por quase 90% da nossa população carcerária, e o roubo, acredito eu, está no segundo lugar da lista de delitos mais responsáveis por isso. Justamente por isso, as provas cobram com uma certa frequência. Agora, já de início, estudando então a conduta e a tipicidade objetiva do roubo, porque vamos passar aquela estrutura analítica que fazemos sempre, precisamos dividir e diferenciar o roubo próprio do roubo impróprio. No roubo próprio, 3 são os modos de execução descritos no artigo 157, caput. A violência, a grave ameaça, ou o que a doutrina convencionou chamar de violência imprópria. Pois bem, vamos refletir um pouco sobre esses 3 modos de execução, ainda que rapidamente, mesmo porque eles vão aparecer em vários outros tipos penais que estudaremos hoje. Violência, quando aparece em uma norma incriminadora como modo de execução, essa palavra se refere à aplicação de força física, potencialmente causadora de lesão. Então, violência é a aplicação direta de força física, possivelmente causadora de lesão corporal. Notem, senhores, os tribunais superiores são bastante tranquilos, e a doutrina jurídica também é tranquila no sentido de que o termo violência, como modo de execução de determinado delito, significa aplicação direta de força física potencialmente causadora de lesão, não podendo haver uma interpretação que alargue o sentido desse modo de execução, por conta do princípio da legalidade, para evitar analogias em malam partem. Não sei se vocês se lembram, mas, claro que vocês se lembram, não tem tanto tempo assim,
um caso noticiado pela mídia há algum tempo atrás, e vamos voltar a falar disso no nosso segundo horário, em que um indivíduo ejaculou na outra passageira do ônibus e que ela estava olhando para o outro lado na hora. Pois bem, alguns, principalmente a mídia, afirmou que isso deveria ser considerado estupro, tendo em vista que ejacular em alguém deliberadamente é uma espécie de violência. O juiz do caso afirmou que ele não poderia ratificar, ele não poderia converter a prisão em flagrante em preventiva pelo simples fato de inexistir tipicidade de estupro, uma vez que o termo violência deve ser interpretado de maneira restritiva e objetiva. Esse juiz não só estava, com perdão daquele que discordam, tecnicamente corretíssimo, como esse episódio fundamentou a criação do delito de importunação sexual, que hoje está no capítulo 1 do título 6 do Código Penal, artigo 215-A, justamente porque o termo violência não tolera outra espécie de interpretação, a não ser a aplicação de força física. Pois bem, grave ameaça é a promessa de um mal, iminente, grave e inevitável por outros meios. Então, a grave ameaça é a promessa de um mal iminente, grave e inevitável por outros meios. Essa promessa da grave ameaça, essa promessa de um mal iminente, grave e inevitável por outros meios, pode surgir através de palavras, sinais ou gestos. Pode ser uma ameaça verbal, como normalmente é feita em um crime de roubo, normalmente precedida das palavras perdeu, o bagulho tá doido. Mas pode ser também um gesto relacionado a alguma arma branca ou alguma arma de fogo que servem como instrumentos da ameaça. Essa ameaça pode recair sobre a própria vítima ou sobre um terceiro. Na verdade, a mesma coisa pode se dizer da violência. Não necessariamente a vítima que sofre o modo de execução do roubo, violência ou grave ameaça, é aquela que terá o seu bem subtraído. Isso não desconstitui de forma alguma a rigidez do tipo penal. Ótimo. Agora, senhores, o artigo 157 também permite, vejam, a execução por violência imprópria. Isso diz respeito a esse finalzinho, ó. Depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Então, violência imprópria é meio que impossibilita a defesa. Qualquer meio que impossibilita a defesa, que torna impossível a defesa do ofendido, pode ajudar a configurar um crime de roubo por violência imprópria. Quais são os exemplos mais comuns? O sonífero colocado na bebida da vítima. Sim, o Boa Noite Cinderela para praticar crimes patrimoniais é um modo de execução do crime de roubo, o que só reforça o entendimento bastante consolidado de que a palavra violência dentro de um tipo penal se restringe à aplicação da força física. Porque um meio que impede a defesa, tal qual uma droga, não é violência, é meio que impede a defesa, conhecido como violência imprópria. Da mesma forma, já vinha uma questão. O indivíduo conversou com duas garotas em um bar, ele estava lá meio triste e tudo mais, que era Dia dos Namorados, só para utilizar a data para alguma coisa. Os dois indivíduos, então, as duas meninas, então, conversaram com ele e sugeriram delas o acompanharem para sua casa. Ele ficou muito contente, aceitou de pronto. Lá chegando, disse que ele tinha um vinho muito bom na sua adega. Quando ele entrou na adega em sua casa, elas barraram a porta e impediram que ele saísse. E então subtraíram todos os bens. A correta tipificação da questão com a qual eu concordei plenamente é roubo. Porque prender o indivíduo
em determinado local da sua casa, em determinado quarto, meio que impossibilitou sua defesa. E mais, que restringiu a sua liberdade, o que é majorante no crime de roubo. E, portanto, o delito do artigo 157 é um pouco mais maleável do que parece. Agora, vejam. É necessário também compreender que esses modos de execução, violência imprópria, grave ameaça ou violência própria, devem ser aplicados antes ou durante a subtração. Antes ou durante a subtração. Antes ou durante a subtração. E por que eu digo isso? Porque existe uma segunda modalidade de roubo no parágrafo 1º do artigo 157. E essa segunda modalidade de roubo se chama roubo impróprio. E não se trata de só tecnicalidade. O roubo impróprio, ele é diferente do próprio, porque não permite os mesmos modos de execução. E vamos compreender e, obviamente, não errar em provas objetivas. Olha o que diz o parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem... Essa é a forma que a lei penal tem de anunciar figuras equiparadas a determinado tipo penal. Então, na mesma pena, incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, qual é a diferença entre o roubo próprio e o impróprio? No roubo impróprio, primeiro nós temos uma subtração da coisa alheia móvel. E nós já sabemos o que é subtração, qual é o sentido do verbo núcleo subtrair, não é? Já estudamos isso no furto. Primeiro existe a subtração, ou seja, o roubo impróprio nasce um crime de furto, propriamente. E logo depois da subtração, temos o emprego de 2 modos de execução, alternativamente. A violência, e perceba, violência própria, ou grave ameaça. E aqui, a violência própria ou grave ameaça são praticados com a intenção de manter a detenção da coisa ou a impunidade do crime. Então, percebam, o que nós temos no artigo 157, parágrafo 1º, é uma verdadeira progressão criminosa tipificada. O que é a progressão criminosa? Ela ocorre quando, depois de obter determinado resultado, o agente modifica o seu dolo e acaba realizando um crime, produzindo um resultado mais grave. A progressão criminosa é uma das aplicações do princípio da consunção que vocês aprendem lá no conflito aparente normas. Lembra-se disso? Pois bem. Aqui nós temos uma progressão criminosa tipificada em lei. Porque o crime nasceu um furto, uma vez que o indivíduo só queria subtrair uma coisa alheia móvel. Entretanto, as circunstâncias o obrigaram, logo após a subtração, o que indica unidade de contexto fático, a utilizar de violência ou de grave ameaça para manter a detenção da coisa que acabou de subtrair ou para manter a impunidade do crime que acabou de cometer. Então vamos imaginar, o indivíduo está andando em um dos bares típicos de Belo Horizonte. Se você nunca veio para a cidade, a gente fala que Belo Horizonte é a capital dos bares, porque a gente não tem nem mar e nem imensos shoppings como São Paulo. Então é o que sobrou. Mentira, os bares são legais. E então o indivíduo está andando em bares nas ruas, porque nossos bares avançam pelas ruas sem permissão da prefeitura, mesmo é assim. E ele percebe que em uma das mesas os indivíduos estão conversando com iPhones repousando. Ele então, porque isso também é comum aqui, eles então chegam até, o furtador então chega até uma das mesas, subtrai o celular e sai correndo. Entretanto, os membros da mesa saíram correndo atrás dele. 2 quarteirões depois, ele percebe que vai ser alcançado. Então ele vira para trás, levanta a camisa e mostra que ele está armado com um revólver calibre 38. Os indivíduos, então, automaticamente param e voltam para a mesa. Esse é o roubo impróprio.
O indivíduo iniciou a subtração de coisa alheia móvel e a consumou, uma vez que o crime de furto está consumado com a mera aquisição da posse, com o mero apoderamento do bem. Entretanto, logo depois que praticou o crime, em uma unidade de contexto fático, o indivíduo utilizou-se de grave ameaça para manter a detenção da coisa e a impunidade do crime. Ótimo. Temos algumas observações importantes de prova. Primeira observação de prova nesse contexto, antes de terminarmos de estudar as classificações do roubo. Ministério Público de São Paulo, da mesma forma, Ministério Público do Estado do Amapá. As provas tinham mais ou menos uns 2 anos de diferença uma para a outra. Pois bem, o indivíduo entrou em um bar, conversou com uma garota e ela se revelou uma garota de programa e disse qual é o preço dela. Ele aceitou. Os dois foram para casa dele. Depois de conversarem um pouco, ela falou que ia ao banheiro antes de começar o programa. No banheiro, ela percebeu que ele tinha um relógio valiosíssimo e que custava 15 vezes o preço do programa. Ela então pegou o relógio e colocou na bolsa, subtraindo. Logo em seguida voltou e, com medo de que ele fosse ao banheiro e percebesse a falta do relógio, ela colocou um remedinho, um Boa Noite Cinderela em pó, que ela tinha lá preparado para emergências, no copo dele. Nunca se sabe, né? Lá no copo dele. Ele então bebe e apaga. Segundos depois ela vai embora. Tipifica a conduta. Legal a questão, né? Sabe qual é a resposta? Furto. Por que furto? Porque, veja, exato. E esse é o conteúdo da observação. O roubo impróprio, observação número 1, quem está anotando? O roubo impróprio não possui a violência imprópria como modo de execução. O roubo impróprio não possui a violência imprópria como modo de execução. Isso é uma pegadinha clássica no estudo do roubo. O roubo impróprio não possui a violência imprópria como modo de execução. Então veja, se o roubo impróprio não possui a violência imprópria como modo de execução, ou o agente se utiliza de um meio que impossibilita a defesa da vítima antes ou durante a subtração, isso será roubo, ou ele responde por furto. Porque roubo impróprio nada mais é do que uma progressão criminosa tipificada entre furto e roubo. Porém, essa progressão depende de 2 modos de execução. Violência, que é a aplicação de força física, e grave ameaça, o que não ocorreu no contexto. Furto foi a resposta nessas 2 questões. E essa é uma pegadinha clássica, mas clássica da tipificação desses 2 crimes. Observação número 2. Observação número 2, vamos lá. Vamos imaginar ainda aquela cena do Belo Horizontino. Ele está andando, vê pessoas sentadas em um bar, e ele então estica a mão para pegar um dos celulares. Só que a mesa já estava observando esse cara. E quando ele estica a mão para pegar um dos celulares, o dono do aparelho segura o seu braço. Ele então se desespera, consegue tirar o braço, né, desse apertão e sai correndo. Os membros da mesa saem correndo atrás dele. Ele então se vira para o primeiro, porque está mais próximo, ele dá uma cabeçada no nariz para conseguir fugir. E ele consegue, porque os amigos percebem que o colega acabou de ganhar uma cabeçada no nariz e as lágrimas escorrendo, com sangue escorrendo pela boca, é uma cena muito gráfica. E então param para ajudar o colega. Nesse contexto, tipifiquem a conduta. Outra pegadinha clássica. Vejam, a princípio, você pensaria, professor, foi uma tentativa de roubo impróprio. Só podemos falar de roubo impróprio se a subtração está consumada. A subtração estava consumada? Não estava consumada. E agora? Ah, professor, foi uma tentativa de roubo próprio. Mas espera, no roubo próprio, a violência tem que ser utilizada antes ou durante a subtração. E agora? Qual é a tipificação? Senhores, sabe qual é a tipificação correta, segundo a tese majoritária?
é tentativa de furto seguido de lesão corporal. Sim, porque não se encaixa a tipicidade nem do roubo próprio tentado, nem do roubo impróprio tentado. Tendo em vista os detalhes da construção típica dos dois tipos penais. Enquanto o roubo impróprio depende de subtração consumado que não ocorreu, o roubo próprio depende da violência sendo utilizado antes ou durante a subtração e em função dela. Aqui ele utilizou-se de violência depois de tentar subtrair, o que no contexto faz com que sua conduta não se encaixe em nenhum dos tipos penais. Então, quem quiser anotar uma frase rápida, observação número 2. Caso a subtração seja mal sucedida. Caso a subtração seja mal sucedida. E o agente? Utilize-se de violência para fugir, caso a subtração seja mal sucedida, e o agente utilize-se de violência para fugir, prevalece que haverá tentativa de furto, em concurso material com lesão corporal. Prevalece que haverá tentativa de furto em concurso material com lesão corporal. Tentativa de furto em concurso material com lesão corporal. Fechado? Ótimo. Beleza. Senhores, vamos lá. Quanto aos sujeitos do crime de roubo, temos um delito comum em ambas as modalidades, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. Normalmente, os crimes patrimoniais possuem esta classificação. O tipo penal não exige qualquer característica do sujeito ativo. Quanto ao sujeito passivo, temos múltiplos sujeitos passivos do roubo. O proprietário, possuidor ou detentor da coisa são sujeitos passivos, bem como a vítima da violência ou da grave ameaça também é sujeito passivo desse delito, uma vez que o roubo protege uma profusão de bens jurídicos. E o sujeito passivo material de um crime é justamente o titular do bem jurídico que esse tipo penal protege. Agora, vamos lembrar uma coisa. A quantidade de crimes está ligada ao número de patrimônios subtraídos. A quantidade de crimes está ligada ao número de patrimônios subtraídos. Ou seja, como o roubo é um crime contra o patrimônio, a pluralidade de delitos não diz respeito à quantidade de pessoas que sofreram violência, não diz respeito à quantidade de pessoas que sofreram grave ameaça, mas está ligada ao número de subtrações, ou seja, ao número de patrimônios que foram subtraídos. Se você subtrai 2 pessoas, proferindo grave ameaça contra 5, pratica 2 roubos. Porque a subtração da primeira é um crime de roubo e a subtração da segunda é outro. Mesmo que a grave ameaça recaia sobre várias pessoas. Mesmo que o indivíduo utilize de violência contra várias pessoas e lesione vários indivíduos, o crime continuará único se somente uma pessoa for subtraída. Então, naquela cena clássica, em que um casal está descendo a rua, depois de voltar de um jantar dos dias namorados, e eles estão um pouco bêbados, rindo, dizendo que o vinho foi muito bom e tudo mais, o indivíduo, então, se aproxima com uma arma, grita, perdeu, o bagulho tá doido? Me passa esse celular, já que um deles está com o celular na mão, postando no Instagram. Ou, se a noite é muito mais sombria do que parece, conferindo o Instagram do ex. E nesse contexto, vocês sabem que isso é mais comum do que parece. E nesse contexto, o roubador, então, só quer o celular.
os dois entram em conflito com esse assaltante, que dá coronhadas ferindo as duas pessoas. O casal ficou lesionado, porém só o celular foi levado. Isso é um crime de roubo apenas. Entretanto, se no meio dessa confusão, depois de rendidos, o indivíduo decide também roubar a bolsa dela, além do celular dele, nós temos 2 crimes de roubo, porque é justamente o número de patrimônios subtraídos que vai determinar a pluralidade de crimes. Só tome cuidado com uma coisa. Se a vítima tem em sua posse bens que são de propriedade de várias pessoas, isso também não desconfigura a unidade do crime. Então, se o indivíduo leva a mochila e o celular e a carteira que você está levando, e nesse celular tem o computador do seu amigo, ainda assim um crime de roubo é praticado. Porque a ideia é que quando o indivíduo subtrai o patrimônio que está na posse da vítima, nós temos um crime de roubo. Se subtrair o patrimônio que está na posse de outra vítima, nós temos um segundo crime de roubo. E é justamente a aquisição da posse o significado do verbo subtrair. Então, é a quantidade de subtrações de patrimônios diferentes que estão na posse de pessoas diferentes que vão determinar o número de delitos. Tudo bem? Fácil? Isso é pacífico. Agora, já a gente vai chegar no latrocínio. E quando o STF diz que essa mesma regra, que essa mesma lógica se aplica, as coisas começam a ficar um pouco confusas ou desproporcionais. O bem jurídico do roubo é o patrimônio, é protegido o patrimônio, a liberdade pessoal e a integridade física e mental da vítima. Por isso que não só o proprietário ou possuidor são sujeitos passivos do roubo, mas também a vítima que sofre a violência, a grave ameaça, enfim. Todos aqueles titulares desses bens jurídicos e interesses. O roubo, como é um crime complexo, posto que construído a partir de uma amálgama de vários tipos penais, também é um delito pluriofensivo, ou seja, que tutela vários bens jurídicos ao mesmo tempo. Mas o patrimônio continua sendo o que dá o tom, por assim dizer, desse tipo penal. Quanto ao tipo subjetivo, temos o dolo não se punir na modalidade culposa. Nem faz sentido se pensar isso. Porém, prevalece em doutrina que a intenção de apoderamento definitivo existe como elemento subjetivo especial. Em outras palavras, não basta o dolo. É necessário que o agente tenha a finalidade de permanecer com a coisa roubada para si, ou que ele tenha a intenção de dispor da coisa como se dono fosse. Em outras palavras, é necessária a intenção de apoderamento definitivo da res. Assim como existia no crime de furto, segundo o entendimento majoritário, é claro. Tá bom, professor, mas aí eu tenho uma pergunta para você. Como é que fica o roubo de uso? Porque, às vezes, a gente pega emprestado sem pedir. Aí é furto e é conduta atípica. Já vimos isso. Mas, às vezes, a gente pede emprestado e a pessoa não dá. A gente precisa daquela coisa de qualquer forma, né? Então, a gente insiste e pega emprestado a partir de uma insistência um pouco incisiva. Qual é a tipificação? Senhores, como fica o chamado roubo de uso? E aí? Roubo de uso. Senhores, existem 2 correntes para o roubo de uso e a sua tipificação. A primeira corrente vai dizer: roubo de uso é constrangimento ilegal. Muito bem, alguns já falaram. Artigo 146 do Código Penal. Porque constrangimento ilegal é aquele crime, aquele tipo penal que pune a conduta realizada por quem obriga, ou seja, constrange, o verbo constranger tem o sentido de obrigar, constrange alguém a fazer o que a lei não manda ou a não fazer o que a lei permite através de violência ou de grave ameaça. Ou seja, obrigar alguém a alguma coisa
forçosamente é constrangimento ilegal. Como constrangimento ilegal é um delito tacitamente subsidiário, porque se houver uma finalidade patrimonial, esse constrangimento pode se transformar em roubo ou extorsão. Se houver uma finalidade sexual, esse constrangimento pode se transformar em estupro. O constrangimento ilegal permanece aqui, no delito de roubo, como um soldado de reserva. Se a intenção do agente não é ter a coisa para si ou para outrem, mas é pedir emprestado insistentemente e depois devolver, teremos constrangimento ilegal do artigo 146, uma vez que a vítima foi obrigada a fazer algo sem que a lei a forçasse a isso, através de violência ou de grave ameaça. Ótimo. Agora, há uma segunda corrente, e a segunda corrente vai dizer que roubo de uso é roubo. E a finalidade aqui, o fundamento dessa segunda corrente está no fato de que o roubo é um crime complexo, que protege vários bens jurídicos. O roubo é um crime complexo, que protege vários bens jurídicos, construído a partir de vários tipos penais, e por ser um crime complexo que protege vários bens jurídicos, ele não se limitaria à intenção de apoderamento definitivo. É o que pensa Guilherme de Souza Nucci, é o que pensa alguns doutrinadores aí de direito. O STJ tem algumas decisões nesse sentido, mas prevalece ainda na jurisprudência a primeira corrente, no sentido de que para si ou para outrem é um elemento subjetivo especial que está explícito no delito do artigo 157 e não pode ser entendido de outra forma, a não ser pela expressão de um especial fim de agir. O mesmo do crime de furto, a intenção de apoderamento definitivo, que desvirtua ou desclassifica o roubo para constrangimento ilegal, caso ele não esteja presente. Pois bem, então, utilizem essa primeira corrente em provas. Quanto à consumação e tentativa, senhores, o roubo próprio se consuma a partir do momento em que há inversão da posse, súmula 582 do STJ. A súmula 582 do STJ, ela é razoavelmente recente. Na verdade, ela existe há uns 2 anos, mais ou menos, talvez menos do que isso. E esta súmula adotou expressamente a teoria da Amócio para determinar o momento de consumação do roubo próprio. Ou seja, o roubo está consumado a partir do momento em que o agente inverte a posse, adquire a detenção direta do bem, independentemente da quantidade de tempo. Não importa se o agente foi preso logo em seguida, não importa se ele conseguiu ou não fugir. A partir do instante em que há a aquisição da coisa, pois este é o sentido do verbo subtrair, nós temos a consumação do roubo, segundo a STJ. Sabemos que há 3 outras correntes, mas já analisamos no crime de furto, são as mesmas, não tem por que perder tempo aqui. Mas percebam, o roubo impróprio se consuma em momento distinto. O roubo impróprio se consuma com a aplicação da violência ou da ameaça, ou da grave ameaça. Isso porque no roubo impróprio a subtração já aconteceu e ela não pode determinar o momento de consumação. O crime não pode nascer consumado. A consumação ocorre quando todas as elementares de um delito encontram-se realizadas no mundo dos fatos, né? Artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Então, quando que o roubo impróprio está consumado? Com a aplicação da violência ou da ameaça. Ótimo. Como fica a tentativa? A tentativa de roubo próprio é perfeitamente possível, contanto que não exista a inversão da posse, contanto que não exista a subtração. É bem simples. Se o indivíduo aplica violência ou grave ameaça, com a intenção de subtrair uma coisa alheia móvel, e ele não consegue adquirir a detenção, ou seja, inicia a execução, mas não consuma o crime por motivos alheios à sua vontade, temos a tentativa. Não há muito o que se debater. Agora, e a tentativa de roubo impróprio? E aqui a discussão é interessante.
Para uma primeira corrente, a tentativa de roubo impróprio é impossível. É impossível. Por quê? Porque o roubo impróprio seria unissubsistente. Como assim? Vejam. O que é um crime unissubsistente mesmo? É aquele que se consuma com um só ato de execução, não é? O delito unissubsistente se consuma com um só ato de execução, ou seja, se consuma a partir do momento em que o agente pratica a conduta delitiva, independentemente de qualquer outro resultado. Como o delito unissubsistente acaba confundindo a execução com consumação, no sentido de que a consumação vai ocorrer com um só ato de execução, é impossível haver tentativa. Existem crimes unissubsistentes naqueles delitos praticados verbalmente, crimes contra a honra, por exemplo. A injúria verbal é unissubsistente. Não tem como ter tentativa de injúria verbal. Ou você profere a ofensa ou você não profere. E se não proferir, ainda está em atos preparatórios ou na fase de cogitação. Você está só pensando em xingar. Uma fase em que muitas pessoas estão perpetuamente hoje em dia. Mas a internet deu voz para elas. Nossa, estou lendo tanta coisa na internet essa semana por causa de que vocês sabem o quê. Mas, meu Deus, tanta coisa absurda. A internet, ela hoje foi colonizada por especialistas do nada, né? Especialistas do nada, gente que fala com tanta segurança. Mas tá, voltando. Vamos lá. Já roubo impróprio. Então, para esta primeira corrente, a tentativa é impossível por quê? Porque o roubo impróprio vai ocorrer quando o agente utiliza violência ou ameaça com a intenção de permanecer com a detenção da coisa, correto? Perceba, a execução do roubo impróprio não está na subtração. A subtração é pressuposto do roubo impróprio. O roubo impróprio vai ocorrer com a utilização da violência ou da ameaça, que já consuma o crime. Portanto, é um delito unissubsistente. Ou o indivíduo não usa a violência e ele praticou furto, outro delito, ou ele usa a violência e o roubo está consumado, independentemente da manutenção da detenção da coisa. Portanto, é a primeira corrente que prevalece, um delito unissubsistente na modalidade imprópria. Ótimo. Vai dizer uma segunda corrente, que a tentativa é possível quando praticada com violência. A tentativa é possível quando praticada com violência. No contexto no qual o agente não consegue realizar os atos violentos. Vou tentar explicar por outras palavras. Existe, para uma segunda corrente, é o que diz até o próprio Bittencourt, se eu não me engano, uma possibilidade de tentativa de roubo impróprio quando praticado com violência. Naquela situação em que o agente tenta aplicar os atos violentos, mas não consegue por motivos alheios à sua vontade. Ou seja, ele tenta bater, já que violência é aplicação de força física, mas não consegue aplicar a força física. E aí nós temos uma tentativa de roubo impróprio. Vou exemplificar. Lembra daquele caso? O indivíduo ele retirou a arma, saiu correndo, os amigos que estavam na mesa foram perseguindo, ele percebeu que vai ter que usar violência, se virou e foi dar uma cabeçada? Pois é, vamos imaginar que o indivíduo que levaria essa cabeçada, nesse exemplo, ele é, um campeão de Muay Thai. No instante em que o furtador vai lhe dar uma cabeçada no nariz, ele é recebido com o cotovelo. Porque lutadores de Muay Thai fazem isso, né? Coloca o cotovelo na frente. Eu queria ver um lutador de Taekwondo lutar contra, né, um lutador de Muay Thai. Como que fica? Porque são chutes defendidos com o joelho e com o cotovelo. Não tem como. O Taekwondo perde. Necessariamente, né? Que nem... Ok, vamos lá. Nesse contexto, veja,
ele é recebido com o cotovelo e dá basicamente uma testada no cotovelo do lutador de Muay Thai. E já cai no chão. Isso é, para parte da doutrina, uma tentativa de roubo impróprio. Uma vez que ele tentou aplicar a violência e não conseguiu. Mas prevalecendo a corrente de que, se há um ato de violência, o crime já é unissubsistente e já temos roubo impróprio consumado. Bacana? Fácil? Fácil. Beleza. A ação penal é pública incondicionada, assim como a maior parte dos crimes contra o patrimônio. E a competência é do juiz singular, via de regra estadual. É claro que o roubo também pode ser julgado pela Justiça Federal quando ele viola, né, ofende ou põe em perigo bens, serviços ou interesses da União, nos termos do artigo 109, inciso 4 da Constituição. Mas, via de regra, aquele roubo do dia a dia é da competência da Justiça Comum Estadual, julgado pelo juiz singular, vara criminal comum, normalmente, e ação penal pública incondicionada. Excelente. Essas são as classificações do roubo. Vamos, então, para as majorantes e para as qualificadoras, e tem coisa muito interessante para nós estudarmos aqui. O parágrafo 2º do roubo diz: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Inciso 1, revogado. Inciso 2, a pena aumenta-se de 2/3 se parágrafo 2º A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Vamos lá. Primeiro, senhores, a lei 13.654 de, se eu não me engano, 2 de abril de 2018, modificou os crimes contra o patrimônio, colocando lá no furto aquela norma que nós já estudamos, que hoje prevê uma qualificadora um pouco mais exacerbada do crime de furto quando praticado através de explosivos. Vocês se lembram? Se lembram, inclusive, que muitos autores criticaram, o Rogério Sanches, inclusive, cita uma tese do Ministério Público de São Paulo que orientava os promotores de justiça a tipificarem o roubo com o emprego de explosivos como um concurso formal impróprio de crimes, entre furto, normalmente qualificado pelo concurso de pessoas, e o crime de explosão, o que dava uma pena de 5 a 14 anos. Aí a pena desceu para 4 a 10, sendo, na figura de Rogério Sanches, uma lex missior, portanto, que deve ser aplicada retroativamente. Diminuiu-se a pena do furto quando praticado através de explosivos. Pois é, essa mesma lei acaba tendo também problemas no crime de roubo. Por quê? Primeiro, o inciso 1, que foi revogado, previa que a pena é aumentada de 1/3 à metade quando o roubo é praticado através do emprego de arma. Seja qual for a arma. A arma é instrumento que serve ao ataque, instrumento que possui potencialidade lesiva. Então, quando a violência ou quando a ameaça eram exercidas através do emprego de arma de fogo ou arma branca, qualquer instrumento com potencial lesivo, qualquer instrumento com a capacidade para lesionar, nós já teríamos um roubo majorado. Ótimo. O que fez essa lei? Revogou o inciso 1. E aumentou a pena em 2/3 se a violência ou grave ameaça é realizada com o emprego de arma de fogo. Pois bem, arma de fogo ainda é conceituada no direito brasileiro como um instrumento que dispara projéteis através da força expansiva dos gases produzidas pela explosão de um propelente. Então, arma de fogo dispara projéteis ao ar através de explosão. Se o roubo é praticado com o emprego de arma de fogo, hoje ele é majorado em 2/3. Se o roubo é praticado com emprego de arma branca, hoje ele é simples. Portanto, essa modificação foi uma lex gravior para alguns, uma lex missior para outros. Por que é interessante saber disso? Porque o STJ já julgou, já tem informativo nesse sentido, essa situação no sentido de que, realmente, houve uma mudança que beneficia o réu em algum sentido.
e que prejudica o réu em outro. Então, 24/4/2018. Beleza, é a data da publicação dessa lei. Vamos aqui. Vamos esquematizar isso aqui. Se o crime é praticado antes de 24/4/2018, data da publicação no Diário Oficial, então, o emprego de arma branca leva a roubo simples. Estão conseguindo ler atrás? Sim. Leva a roubo simples. Por quê? Porque a nova lei, a Lei 13.654, vai ser aplicada retroativamente, já que para o emprego de arma branca tivemos uma lex missior. Entretanto, como a nova lei não pode retroagir em termos gravosos, então, se o roubo é praticado com emprego de arma de fogo, antes, arma branca, roubo simples. Por quê? Por que roubo simples? Porque a nova lei, a Lei 13.654, vai ser aplicada retroativamente. Se é aplicada retroativamente, não importa a data do roubo. Entende por que esquematizar é útil? Justamente para a gente alinhar esses raciocínios. Pois bem, se praticada antes, arma branca, roubo simples. Se praticada antes, arma de fogo, vai fazer incidir uma majorante de 1/3 até a metade. Por quê? Porque sendo a nova lei gravosa, ela não pode retroagir para incrementar a causa de aumento e, portanto, a lei antiga terá ultratividade. Beleza? Compreendido? Lembra conflito de leis penais no tempo? Pois bem. Entretanto, se o roubo é praticado depois de 24/4/2018, o uso de arma branca continua igual. O uso de arma branca continua roubo simples. Entretanto, o emprego de arma de fogo suscita majorante de 2/3. Não, 2/3, isso mesmo, suscita majorante de 2/3. Tudo bem? Não entendi esse arma de fogo 1/3 até a metade. Essa era a previsão do Código Penal antes da Lei 13.654. E como essa lei majora a pena da majorante para o emprego da arma de fogo, este aumento não pode ser aplicado retroativamente. Não sendo aplicado retroativamente, a lei ao tempo da conduta possui ultratividade e continua regendo os comportamentos praticados durante a sua vigência. A ultratividade é um fenômeno do conflito de leis penais no tempo que se visualiza em duas hipóteses. Quando uma lei é substituída por outra mais grave e, portanto, a lei benéfica continua regendo as condutas praticadas sobre a sua vigência, e em caso de lei penal temporária ou excepcional. Bacana? Fácil? Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Professor, mas você disse que também tinha problemas. Eu não vejo isso como um problema. Pelo contrário, estou aqui, né, estudando para a Defensoria Pública, ou não, está estudando para o Ministério Público e para a magistratura, e percebe que esse contexto é uma escolha de política criminal válida. O emprego de arma branca não é tão gravoso quanto o emprego de arma de fogo, e o legislador pode escolher aumentar a pena de um e diminuir a pena de outro. Pois é, olha só, que coisa legal. Originalmente, o projeto de lei 13.654, ele... eu não consigo deixar de rir, de verdade, não é forçado. Ele não revogava o inciso 1. O projeto de lei mantinha 2 incisos para a consequência do emprego de arma. Ele mantinha o inciso 1, aumentando a pena de 1/3 a metade em caso de emprego de arma, qualquer arma, e acrescentava o parágrafo 2º-A,
aumentando a pena em 2/3 em caso do emprego de arma de fogo. Então, qual que é a lógica do legislador? Se o indivíduo utiliza uma arma que não é de fogo, o aumento continua sendo como sempre foi, 1/3 a metade. Porém, se ele emprega a arma de fogo, então nós temos uma maior reprovabilidade, portanto, aumenta de 2/3. Ótimo. Professor, tá, mas o Congresso mudou, emendou o projeto. Aí que tal? O Congresso não emendou o projeto. O inciso 1, ele foi revogado pela comissão de redação, porque achavam que os incisos estavam em duplicidade, o que não foi discutido pelo plenário. Isso é sério. Isso é sério, sério. Rogério Sanches, por exemplo, em sua parte especial, não só comenta isso, como também colaciona alguns acórdãos da 4ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, que já considerou a Lei 13.654 formalmente inconstitucional e, portanto, não aplica nenhum dos seus institutos. É muito bom. É muito bom. O legislador brasileiro é muito bom. Que precisa de série de comédia. Pois bem, mas e aí, professor? O que eu uso na prova? Olha, o STJ já julgou essa modificação do inciso 1 do parágrafo 2º como válida enquanto lei penal benéfica ao réu, ou seja, o STJ já disse que essa revogação se aplica retroativamente, não falando nada sobre potencial inconstitucionalidade formal. Veremos esse tipo de discussão mais à frente, mas, por enquanto, relevem isso e simplesmente apliquem esse esquema que nós colocamos aqui no quadro, quanto ao benefício criado em prol de quem rouba com arma branca e o malefício em prol de quem rouba com arma de fogo. Tudo bem? Bacana? Por essa vocês não esperavam, né? Comissão de redação aqui, ó. Não. Foi igual, ó. Já está falando no inciso 1. Revoga aí. Revoga, publicou. O que é isso? A gente discutiu isso? Não vai fazer diferença. Aqui, ó, duas coisas aqui, ó. Está em duplicidade. Não. Comissão de redação serve para isso. Beleza. Ok, vamos lá. Algumas observações ainda quanto ao emprego de arma e a jurisprudência do STJ. Eu quero só 2 observações rápidas, vou colocar um quadrinho aqui do lado, só para controlar o número. Observação número 1. Prevalece que a arma deve ser empregada ao menos na ameaça. Prevalece que a arma deve ser empregada, ao menos na ameaça, não bastando a simples posse. Não bastando a simples posse. Repetindo, prevalece que a arma deve ser empregada, ao menos na ameaça, não bastando a simples posse. Não bastando a simples posse. Então, vejam, vamos imaginar que o roubador, ele utiliza de grave ameaça, deixando a arma na mochila, só de reserva, para não ter muito problema para ele. Ele então fala, perdeu o bagulho, tá doido? Passa essa carteira aí. E não mostra nenhum tipo de armamento para a vítima. A vítima, muito menor, né, do que o roubador, entrega a coisa que ele solicita e o assaltante vai embora. A polícia, então, acionada pela vítima, o encontra saindo do bairro e percebe que ele tem uma arma na mochila. Qual é a tipificação correta? Uma arma de fogo, só para não ter essa discussão. A tipificação correta é roubo simples, no máximo combinado com porte legal de arma. Justamente porque o tipo penal, a majorante, ela expressa ao falar emprego de. Então, a arma precisa ser empregada, o que não significa que ela precisa ser disparada. Basta que ela seja mostrada para a vítima, como um instrumento a reforçar a grave ameaça. E assim nós teremos a majorante. Ótimo. Observação de número 2. Pergunto a vocês o seguinte: será que é imprescindível que a arma seja periciada para que a majorante seja aplicada? Olha, pois é.
Por muito tempo, o STJ dizia que sim, mas mais ou menos em 2013 ou 2014, essa jurisprudência virou na quinta turma e a terceira sessão, plenário de penal do STJ, passou a assumi-la hoje. O que então prevalece na jurisprudência? Que se a arma for apreendida, ela deve ser periciada. Claro, mesmo porque o acusado não vai sofrer consequências da omissão do Estado. Agora, se a arma não for apreendida, prevalece que outros meios de prova podem atestar o seu emprego. Vou repetir. Se a arma não for apreendida, outros meios de prova podem atestar o seu emprego. Outros meios de prova podem atestar o seu emprego. Então vejam, sendo a arma apreendida, beleza, ela será periciada e a perícia terá de compor o manancial probatório do processo. Agora, não sendo a arma apreendida, outros meios de prova, como por exemplo a prova testemunhal, normalmente, ou uma filmagem, por exemplo, pode atestar, pode comprovar que ela foi empregada. Isso acontece, por exemplo, quando o indivíduo, por exemplo, rouba determinadas pessoas, existe uma confusão, ele dispara a arma de fogo sem conseguir matar ninguém e foge. Ele então é preso sem a arma. E todos dizem, ele disparou a arma de fogo. Realmente, se todos estão dizendo que ele disparou a arma, é porque a arma existia e ela foi empregada nesse contexto como instrumento da violência. Não há que se falar em não aplicação da majorante. Aliás, esse foi o julgado original. Hoje, o que se faz é quase que uma inversão do ônus da prova em processo penal. A testemunha diz que tem arma? Tem. Então, beleza. Se a arma não era de verdade, que o réu prove que a arma não era de verdade. Mas pera, como assim? Não, o ônus da prova cabe a quem alega. E quem está alegando que houve emprego de arma é a acusação. E a acusação tem que provar. Mas, professor, a testemunha é um meio de prova. Mas vamos rapidamente para a observação número 3. Você falou que iam ser 2. Eu nunca confio no número de observações. Observação de número 3. Vamos lá. Simulacros ou armas de brinquedo não majoram a pena do roubo. Simulacros ou armas de brinquedo não majoram a pena do roubo. Simulacros ou armas de brinquedo não majoram a pena do roubo. Então, vejam. Emprego de arma de fogo. Arma de fogo possui um sentido técnico que é determinado pela sua funcionalidade. Arma de fogo é aquela que dispara projéteis através da força expansiva dos gases produzida pela explosão de propelente. Se aquele instrumento for incapaz de disparar projéteis ao ar a partir da explosão de um propelente, aquilo não é uma arma de fogo. Mesmo que seja uma arma estragada, é correto dizer que ela já foi uma arma de fogo, que ela não mais é. Portanto, não se tem o mecanismo, o objeto material que propicia a majorante e o roubo é simples. Ainda é roubo, é claro, né? Porque o crime com uma arma de brinquedo ainda é praticado com uma grave ameaça. Isso faz com que a observação número 2 fique hoje bastante temerária, quase frágil. O Ministério Público está dizendo que ele empregou uma arma de fogo, que não foi disparada. Isso porque as testemunhas falam que parecia um revólver. A acusação provou que uma arma propriamente foi empregada? Não. Só provou que algo que parecia uma arma foi empregado. Mas se for uma arma de brinquedo, e o réu tá alegando isso, ele que prove que foi uma arma de brinquedo. Não. Quem está alegando é a acusação. A acusação que está alegando que foi uma arma de fogo. E é isso que ela tem que provar. Kleber Masson chega a dizer que é uma legítima inversão do ônus da prova no processo penal. O que tem de legítimo nisso? Cadê isso no Código de Processo? Como assim? Pois bem, senhores, vamos então para outras majorantes do roubo. O parágrafo 2º ainda diz que a pena aumenta-se de 1/3 até metade. E vejam, inciso 2, se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Já falamos disso no furto, volto a falar aqui. O
o concurso de agentes vai majorar a pena do roubo, mesmo que exista uma divisão de tarefas. E apenas um execute o crime, contanto que os outros, dentro da divisão, participem da realização do delito. Em outras palavras, não é necessário que todos os concorrentes realizem diretamente a execução. Basta uma divisão de tarefas. Um indivíduo fica olhando na moto, enquanto o outro desce, recolhe os itens das pessoas no bar e volta para a moto. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Claro, sem problema algum. Ótimo. Pergunto que eu também perguntei no crime de furto. E se existir uma associação criminosa de 3 ou mais pessoas que está especializada em praticar crimes de roubo e algum outro delito? É possível que a associação criminosa seja punida em conjunto com o roubo majorado pelo concurso de pessoas? Entenderam a pergunta? É possível que a associação criminosa, que é aquele delito associativo do artigo 288 do Código Penal, que pune autonomamente a associação de 3 ou mais pessoas para a prática de crimes, é possível que este delito seja punido em concurso com o roubo majorado pelo concurso de pessoas? Ou seja, nós temos a punição do roubo, que tem a pena aumentada pelo concurso de agentes e ainda um crime que pune a associação de agentes. Isso não seria bis in idem? Segundo o STJ, não é bis in idem. E por que não? Segundo o STJ, é perfeitamente possível todas essas tipificações. Por quê? Porque os bens jurídicos são distintos e o momento de consumação é distinto. Isso porque a associação vai se consumar a partir do instante em que 3 pessoas já estão juntas, conglomeradas, associadas para praticar crimes futuros. Este instante da associação já consuma o crime, enquanto que o roubo vai se consumar com a subtração da coisa. Então perceba, são 2 contextos distintos. Não é a mesma conduta, segundo o STJ, que está gerando 2 punições distintas. Além disso, a associação criminosa, ela protege a paz pública, enquanto o roubo protege o patrimônio. Não havendo nesse contexto bis in idem, segundo o entendimento que prevalece. É isso que você levam para questões objetivas. Pois bem, o inciso 3 diz, se a vítima está, aumenta-se a pena de 1/3 à metade, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Esse finalzinho, e o agente conhece tal circunstâncias, é completamente inútil. Se o agente não conhecesse as circunstâncias, a responsabilidade seria objetiva e, portanto, o inciso não seria aplicado. Mas 2 observações são importantes aqui. Primeiro, o que são valores? A expressão valores se refere a quaisquer objetos de valor econômico, não necessariamente dinheiro em espécie. A expressão valores se refere a qualquer objeto de valor econômico, não necessariamente dinheiro em espécie. O STJ decidiu isso nesse RESP. RESP 1.309.966. Então, a ideia de que esse inciso surgiu, de certa forma, para reprimir o roubo a carro forte é verdadeira. Entretanto, a expressão valores não se limita, segundo os tribunais superiores, ao dinheiro em espécie. Podem ser joias, pode ser uma carga contida em eletrônicos, que são valiosos, enfim. Agora, segunda colocação, para melhor entendimento do inciso 3, a vítima precisa estar em serviço de transporte de valores. O que significa que elas devem estar em serviço transportando os valores de terceira pessoa. Transportando os valores de terceira pessoa. Então, a ideia é que quando os motoristas do carro forte que estão transportando determinado dinheiro para o banco
são roubados, incide-se a majorante. Ela também incide quando um office boy está transportando valores para a empresa onde ele trabalha, incide a majorante. A majorante, entretanto, não incide quando o indivíduo está transportando os próprios valores, porque não está em serviço de ninguém. Bacana? Ótimo. Finalmente, inciso 4. Aplica-se a mesma majorante, 1/3 até metade. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Senhores, a expressão que venha a ser transportado denota a necessidade de efetivo transporte. Falamos isso quando tratamos do furto, né? Ou o carro, o veículo automotor, o carro, canhão, a moto, é transportado para outro estado ou para outro país e aplicamos a majorante, ou ele não é transportado para outro estado, para outro país e nós não aplicamos a majorante. Não tem como ficar no meio termo. Né? Não existe tentativa nos contornos desta causa de aumento. O inciso 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Aqui no inciso 5, temos uma situação bastante interessante. Por quê? Porque é muito importante entender que nos limites do inciso 5, a restrição da liberdade da vítima é utilizada meramente para facilitar a subtração. Então, vejam, a restrição da liberdade da vítima aqui, nos moldes do inciso 5, é praticada apenas para facilitar a subtração. Por que eu estou dizendo isso? Porque daqui a alguns minutos nós vamos diferenciar 3 crimes contra o patrimônio, no qual a liberdade da vítima pode ficar restringida como elementar típica ou como majorante ou causa de aumento. Quais são esses 3 delitos? O roubo, com restrição da liberdade da vítima, a extorsão, qualificada pela restrição da liberdade da vítima, chamada pela emenda da lei de sequestro relâmpago, e a extorsão mediante sequestro. São 3 crimes, portanto, distintos, e que precisam ser diferenciados, já que possuem penas distintas e estão em tipos penais diferentes. Pois bem, já falo aqui o primeiro passo dessa distinção. No roubo, a restrição da liberdade da vítima vem para facilitar a subtração. Em outras palavras, a colaboração da vítima deve ser irrelevante para a obtenção da vantagem. A vítima não precisa colaborar, ela não precisa dar a senha do seu cartão de crédito, ela não precisa retirar o dinheiro no caixa eletrônico, ela não precisa fazer uma transferência com seu celular. Tudo que ela precisa é ficar em determinado local por algum tempo para facilitar a subtração. Exemplos. O agente invade uma casa, perdeu o bagulho, tá doido. Todas as pessoas que moram na casa são trancadas no banheiro. Ele então subtrai todos os itens, que é muito mais fácil andar pela casa sem as pessoas lá, e os indivíduos no banheiro são desprovidos dos seus celulares, então eles não podem ligar e pedir ajuda. Então todos os bens são subtraídos e os roubadores vão embora. Nesse contexto nós temos roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima. Segundo exemplo muito comum em prova, o motorista é rendido no sinal. Ele então é colocado no porta-mala. O roubador roda com ele na cidade por algum tempo e então o joga em uma região da periferia. Tudo isso foi praticado para facilitar o roubo do carro. E se ele deixasse o roubador no centro, ele provavelmente procuraria a polícia que poderia chegar até o carro roubado. Mas naquela região da periferia não tem uma delegacia próxima, não tem nenhum posto da polícia, é muito mais fácil manter o sucesso da subtração. Nesses 2 exemplos, roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima. Se o ofendido precisa dar o número do seu cartão de crédito, já não é roubo, é extorsão. Se um terceiro é acionado para pagar o resgate, já não é nem roubo nem extorsão, é extorsão mediante sequestro, crime do artigo 159 do Código Penal. Tudo bem? Beleza? Fácil. Fácil. Rápida observação. Rápida observação. Quando a liberdade da vítima
quando a liberdade da vítima é cerceada por tempo muito superior, quando a liberdade da vítima é cerceada por tempo muito superior ao necessário para a subtração, quando a liberdade da vítima é cerceada por tempo muito superior ao necessário para a subtração, parte da doutrina afirma que haverá. Parte da doutrina afirma que haverá roubo em concurso formal com cárcere privado. Roubo em concurso formal com cárcere privado. Roubo em concurso formal com cárcere privado. Ok? Então vejam, quando pareciam 3 situações, na verdade nós temos de certa forma 4. Porque se a restrição da liberdade da vítima se dá por tempo muito maior do que o necessário, ou para realizar a subtração, a vítima fica presa em determinado lugar por 2 dias, sendo que a subtração já ocorreu lá atrás, nós temos roubo em concurso com cárcere privado. E aqui não vai se punir a restrição da liberdade como majorante, porque isso seria bis in idem. Não é todo doutrinador que fala isso, mas em provas objetivas, toma cuidado com essas tipificações. Pois bem. Finalmente, o inciso 6, acrescentado também pela Lei 13.654, diz que se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego, o roubo também será majorado. Portanto, aqui nós temos o objeto material, a simples identidade do objeto material, majorando o crime de roubo. Ou seja, se a subtração for de explosivos, propriamente dito, se for de substâncias que podem ser montadas, utilizadas para fabricação ou montagem, nós já temos a causa de aumento. Claramente, essa lei veio para tentar endurecer a pena com relação ao roubo ou furto utilizado através de explosivos em caixa eletrônicos. Aqui, perceba, o próprio explosivo é subtraído através de roubo. Por exemplo, os indivíduos entram em um armazém de uma mineradora, rendem os guardas e levam os explosivos. Aqui o roubo será majorado pelo simples fato do objeto material ser o tal explosivo. Pois bem. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave ou morte, a pena será, respectivamente, de 7 a 18 anos e multa e de 20 a 30 anos e multa, no caso de latrocínio. Vamos lá, vamos respirar fundo aqui, porque para o roubo qualificado nós temos várias observações muito interessantes. Vamos lá. Senhores, primeiro, o parágrafo 3º traz o que a doutrina chama de roubo qualificado. E chama acertadamente, porque qualificadoras devem estabelecer uma nova escala mínima e máxima de pena, exatamente como o inciso 1 e 2 faz. Infelizmente, algumas provas, de maneira assim, extremamente reprovável, colocam na descrição do caso a expressão roubo qualificado quando o indivíduo emprega arma de fogo na subtração. E esse é um erro crasso. O roubo com emprego de arma é majorado, porque as qualificadoras devem estabelecer novas escalas mínimas e máximas de pena. Ah, professor, não, mas isso é uma tecnicalidade. Não é. Imagina uma prova de física teórica, em uma faculdade de física, em que o enunciado da questão confunde o conceito de peso e massa. O apresentador do Jornal Nacional pode confundir o conceito de peso e massa. Um físico e uma prova de física, não. Da mesma forma que uma prova de direito penal não pode confundir majorante e qualificadora. Mas tá, voltando. São 2 as circunstâncias que qualificam o roubo. A lesão corporal grave, já falamos, é aquela do artigo 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º, e a morte,
que se dá com a cessação das atividades encefálicas, artigo 3º lá da Lei de Transplante de Órgãos, artigo 3º da Lei 9434. Pois bem. Eu tenho uma série de observações para o roubo majorado. Vamos numerá-las para fins didáticos. Número 1. O parágrafo 3º diz se da violência resulta. Violência. E violência é aplicação de força física, potencialmente causadora de lesão. Portanto, violência é a facada, é o disparo de arma de fogo, é o golpe na cabeça. Se um resultado morte, por exemplo, surge a partir da grave ameaça, porque a vítima sofria de uma doença cardíaca congênita, e quando o indivíduo gritou, perdeu o bagulho, tá doido, a vítima teve um ataque cardíaco e morreu, não é latrocínio. Podemos pensar em roubo combinado com homicídio culposo, mas latrocínio não. Da mesma forma, olha que interessante. Nunca vi uma questão assim, mas é uma questão muito bacana. O indivíduo quer subtrair o carro da vítima que está num bar. Que ela tá, sabe aquelas pessoas meio escrotas? Ela senta, coloca a chave da BMW, assim. Pois é. O indivíduo, então, coloca... Enfim. O indivíduo, então, para subtrair a BMW, coloca um Boa Noite Cinderela na bebida do cara com quem está conversando. Ele toma aquele remédio, só que ele é alérgico ao princípio ativo da fórmula. Então, ele tem uma crise aguda e morre no bar. Esse meio que impossibilitou a defesa da vítima foi modo de execução do roubo, correto? Isso é um latrocínio? Resposta, não. Não, porque a morte, como resultado qualificador do latrocínio, precisa ser proveniente da violência, ou seja, da aplicação da força física empregada. Aqui nós temos, no máximo, roubo combinado com homicídio culposo. E mesmo assim, o homicídio culposo é, digamos, discutível. Discutível porque todo crime culposo depende de previsibilidade objetiva, né? E que a alergia específica a um princípio ativo da fórmula não é necessariamente previsível, a menos que a droga seja realmente muito forte, vai depender do contexto. Tudo bem, então? Fácil? Fácil, ótimo. Observação de número 2. Observação de número 2. Olha, senhores, eu vou utilizar como exemplo o latrocínio, mas no que couber logicamente, todas as minhas ilações também se aplicam ao roubo qualificado pela lesão grave, ok? Mas vou manter os exemplos no latrocínio, que é o roubo qualificado pela morte, porque é mais fácil de visualizar. Beleza. Observação número 2. Pergunta a vocês. Temos aqui um crime qualificado pelo resultado. Beleza. Mas qual é a fórmula que a lei está estabelecendo? Dolo na conduta e culpa no resultado, ou seja, dolo no antecedente, culpa no consequente, ou o latrocínio é um crime em que há dolo na conduta e dolo no resultado. Em outras palavras, o latrocínio é um crime pré-ter-doloso ou é um delito qualificado pelo resultado doloso? E aí? Sabe qual é a resposta? Tanto faz. É sério, tanto faz. Veja, contanto que exista dolo na violência utilizada para a subtração, o resultado qualificador pode ser obtido a título de culpa ou de dolo. Em ambos os casos haverá roubo qualificado. Então, contanto que exista dolo na violência, o resultado qualificador pode ser obtido a título de culpa ou de dolo. E o roubo permanecerá qualificado. Vou dar exemplo com latrocínio. O indivíduo aborda a vítima, perdeu o bagulho, tá doido. A vítima começa a lutar contra o roubador, que está com uma faca na mão. Então, depois de alguma luta, o indivíduo consegue fincar o instrumento pérfuro cortante na barriga da vítima. A vítima continua lutando. Ele finca, então, de novo, no peito da vítima. A vítima solta a bolsa. Ele deixa a faca
em uma cena bem dramática, né, ainda no tronco da vítima e sai correndo. Ele não queria matar, ele queria a bolsa, mas a violência foi empregada para esse fim. No meio do caminho para o hospital, por conta de hemorragia interna, o sujeito passivo morreu. Que crime é esse? Latrocínio. Não há que se discutir. Dolo na conduta, violência em prol de uma subtração, a morte ocorreu a título de préter dolo. Beleza. Segunda situação, o indivíduo está com uma arma de fogo, ele nem grita perdeu. A vítima está andando tranquilamente falando no seu celular. Ele dá um tiro na nuca da vítima que cai como um saco de batata. Já viram essas cenas de nocaute imediato? A queda é... Não, ok. Ele então dá um tiro na nuca da vítima que cai. E o celular é retirado da mão dela e ele vai embora. Que crime é esse? Latrocínio, é o mesmo. Não importa. O resultado pode ser obtido a título de dolo ou de culpa. Trata-se de um crime qualificado pelo resultado. A pena é autossuficiente, 20 a 30 anos, para também englobar a modalidade dolosa. Ótimo. Observação de número 3. Observação de número 3. Conforme a súmula 610 do STF, conforme a súmula 610 do STF, o latrocínio se consuma com a morte da vítima. O latrocínio se consuma com a morte da vítima, independentemente do sucesso da subtração. Então, conforme a súmula 610 do STF, o latrocínio se consuma com a morte da vítima, independentemente do sucesso da subtração. Então, vamos lá. Senhores, o latrocínio vai se consumar a partir do momento em que a vítima morre. Não importa se a subtração foi bem sucedida ou não. Inclusive, muitos doutrinadores discordam dessa súmula 610, mas ela cai em prova como se fosse letra de lei. Vejam, vamos imaginar a situação. Se nós temos a subtração de um lado e a morte de outro, se a subtração for bem sucedida e a morte não for, teremos um latrocínio tentado. Contanto, obviamente, que a morte seja desejada pelo agente, não é? Esse raciocínio da observação número 3 só serve se o resultado morte for desejado a título de dolo. Caso contrário, se o agente não quer matar, não há que se falar em tentativa de crime préter-doloso. Mas vamos pressupor que o indivíduo queria matar. Conseguiu subtrair, não conseguiu matar. Latrocínio tentado. Não conseguiu subtrair, mas conseguiu matar. Latrocínio consumado. Conseguiu subtrair, conseguiu matar. Latrocínio consumado. Não conseguiu subtrair, não conseguiu matar. Latrocínio tentado. Então vejam, o latrocínio só estará consumado quando há o sucesso da morte. Não importa o sucesso da subtração. Fácil? Tranquilo? Ótimo. Observação número 4. Observação de número 4. Vou colocar aqui embaixo. OBS 4. Segundo a súmula 603 do STF, segundo a súmula 603 do STF, o latrocínio é julgado pelo juiz singular, mesmo que a morte seja dolosa. O latrocínio é julgado pelo juiz singular, mesmo que a morte seja dolosa. Mesmo que a morte seja dolosa. Então, senhores, o latrocínio é julgado pelo juiz singular e não pelo tribunal do júri. Isso porque o tribunal do júri só julga os crimes dolosos contra a vida que estão no capítulo 1 do título 1 do Código Penal e os conexos ou continentes. Então, mesmo que a intenção do agente seja destruir a vida para subtrair uma coisa alheia móvel, o latrocínio será julgado pela vara criminal comum e não pelo plenário, pelo conselho de sentença do tribunal do júri. Beleza.
cuidado com afirmações superlativas, né? Cuidado com essas afirmações. O latrocínio é um crime que sempre, em todas as hipóteses, é julgado pelo juiz singular. Porque isso está falso, né? O latrocínio pode ser julgado pelo tribunal do júri? Pode, se eles estiverem em conexão com um crime doloso contra a vida. Pode acontecer em determinados contextos? É claro que pode. O indivíduo pratica um latrocínio, foge, e então percebe que uma testemunha está viva. No dia seguinte, vai até a casa da testemunha e a mata. Nós temos um delito que foi praticado para garantir a impunidade de outra, portanto, nós temos a conexão instrumental e o latrocínio e o homicídio serão julgados no tribunal do júri. Beleza. Ótimo. Mas, via de regra, o latrocínio julgado no juiz singular. Beleza? Ótimo. Observação de número 5. Observação de número 5. OBS 5. Haverá concurso entre roubo e homicídio. Haverá concurso entre roubo e homicídio quando a morte não possui nexo de causalidade para com a subtração. Então, haverá concurso entre roubo e homicídio quando a morte não possui nexo de causalidade para com a subtração. É isso que a doutrina majoritária fala, a jurisprudência também, embora na prática cotidiana isso fique um pouco nublado, essa tipificação. Eu vou exemplificar. O indivíduo rende a vítima. A vítima, não, perdi, e entrega os bens. Entrega o celular, entrega a carteira, entrega tudo, um pouco temendo pela própria vida, mas percebe que naquele contexto não há qualquer opção. Depois que o roubo já está consumado, porque as coisas já estão na posse do sujeito ativo, o indivíduo percebe que aquela vítima é policial, por exemplo. Então ele decide, outro motivo que não está ligado à subtração, matar o sujeito. A tipificação correta que eu utilizaria em uma prova nesse contexto é de roubo em concurso com homicídio funcional. Tendo em vista que a morte não teve como finalidade o sucesso da subtração que já tinha ocorrido. E matar o policial naquele contexto não era exatamente manter a detenção da coisa ou a impunidade do crime. Ele queria matar o policial porque ele quer matar policiais. Entende? Da mesma forma, vamos imaginar que um homicida seja contratado para matar determinada pessoa. Ele então vai até a casa desta pessoa, mata a sua vítima e depois faz parecer que foi um roubo. E por isso leva determinados bens de valor que a vítima tem. Nesse segundo exemplo, fugindo um pouco aí do título dessa observação que vocês anotaram, nesse segundo exemplo nós temos homicídio, qualificado pela paga ou promessa de recompensa, em concurso com furto. Tendo em vista que aqui a morte era determinada por um motivo e não foi a violência utilizada com o fim de subtração. A morte foi realizada, o homicídio foi praticado para obtenção de uma vantagem prometida. E a subtração simplesmente tinha a finalidade de, maquiar o crime de homicídio. E, portanto, nesse exemplo, nós temos roubo e furto, homicídio e furto, segundo a tese que prevalece. Então, observe a questão. Deve haver um nexo causal entre a violência utilizada e a subtração de coisa alheia móvel. E essa violência gera a morte, sendo essa morte dolosa ou culposa. Isso é latrocínio. Tudo bem? Beleza? Agora, última observação. Coloque o seguinte, segundo o STF, a quantidade de latrocínios é determinada principalmente, segundo o STF, a quantidade de latrocínios é determinada principalmente pelo número de patrimônios subtraídos. Principalmente pelo número de patrimônios subtraídos.
Logo depois do intervalo eu vou explicar isso. Isso está no informativo 855 do STF. Logo depois do intervalo eu vou explicar essa observação número 6, vou explicar que o STJ discorda desse 855 do STF. O STJ discorda dessa tipificação, mas em questões objetivas eu levaria esse entendimento como majoritário, já que é da Suprema Corte.